organizações e organizações grandes, como é que vocês conseguem ir além? Conta um pouco aí para gente. Bom, o conselho ele também é guardião da cultura corporativa, né, a cultura da empresa. E o trabalho começa primeiro no alinhamento da alta administração. Então, quando a gente fala de alta administração, a gente está falando de conselhos, né, está falando de comitê executivo, estamos falando de C-levels nas companhias, né? E muitas vezes, assim, você já começa a identificar potencial aqui de trabalho quando dentro de um colegiado a gente se questiona, será que nosso conceito, a gente percebe a cultura corporativa da mesma forma dentro do próprio colegiado? Né? Então, se já tem divergências de percepção no colegiado, já é o primeiro sinal de alerta. Né? Então, é lembrar sempre que o conselho é um guardião da cultura. Então, acho que começa pela alta administração, mas eu acredito muito na construção coletiva. Né? E aprendi isso muito com a Tânia também nas formações que eu fiz com ela. Né? Então, assim, quando a gente aproveita o potencial e constrói coletivamente, eu acho que o engajamento é muito maior. Então, acho que tem que ter, né, um tom do topo da alta administração, conselho, comitê executivo, C-levels, diretores, diretoras, né? Mas também ouvir os colaboradores e a companhia. Então, eu acredito muito nesse movimento bottom-up, né, construção aqui, ouvindo os colaboradores, engajando os colaboradores, mas com um tom do topo, dando prioridade para essa construção. Né? E tangibilizando um pouco o que eu estou dizendo, a gente percebe em várias empresas, quando você vai rever ou escrever ou atualizar algumas políticas afirmativas, né? E a gente pode nomear aqui de diversidade, equidade e inclusão, é muito importante que a gente ouça os colaboradores. Né? Então, quando você tem os grupos de afinidade, os grupos de polinização, né? E você consegue fomentar uma discussão positiva nesses grupos e construir, a partir dali, as políticas, eu acho que as políticas são muito mais ricas, o engajamento é muito maior e isso faz parte de uma construção de uma cultura saudável nas empresas. Então, acho que é esse o papel nosso aqui da alta administração, de fomentar, né, e abrir espaço para esse tipo de discussão. Tá? Que muitas vezes são conversas difíceis, mas extremamente necessárias. Eu diria que o papel do conselheiro não é fácil para tratar desse assunto em determinados ambientes. E a gente tem que saber o momento, o timing certo, respeitando a cultura daquela organização, porque você é um conselheiro, às vezes dois independentes, então você não pode mudar de uma hora para outra e chegar ali e bater pé. Não, você tem que entender que momento é esse que essa empresa está. Essa empresa, quando ela me contratou, o que ela esperava de mim? É importante que o conselheiro saiba isso. Eu queria diversidade, eu queria a competência da Cristina em ESG. Se queria, vai ouvir. Eu tenho que falar da maneira mais afirmativa, assertiva possível e no momento certo o caminho que a gente está indo. Então, eu posso dizer, de repente, como falei numa das reuniões que eu estive, assim, olha, eu acho que as nossas ambições, elas estão muito tímidas. As ambições de indicadores sociais, de diversidade e inclusão. Por que a gente não tem aqui, a gente está medindo as pessoas, ótimo, mas por que a gente colocou num indicador só pessoas negras e não colocou homens e mulheres negras? Por que a gente não separou? Então, um bom conselheiro é aquele também que faz a pergunta na hora certa para ele contribuir. Então, é isso que a gente tem que fazer. E se realmente aquela empresa ela está genuinamente querendo avançar na pauta, genuinamente querendo formar um ambiente inclusivo, não tóxico, uma cultura de respeito, em que ela possa ainda atrair cada vez mais jovens, né? E ela tenha uma comunicação onde ela já comunicou, ou ela quer comunicar um dia o propósito dela, então você, como conselheiro, já tem ali um ambiente apropriado para você. Agora, muitas vezes, não é bem assim. Muitas vezes a empresa só queria você ali como um token. E quando acontece isso, muito difícil um conselheiro mudar. Talvez ali, aquele conselho não sirva para você. Então é importante que o conselheiro esteja sempre atento também a isso e tenha coragem de dizer o seguinte, olha, aqui eu não estou conseguindo potencializar o meu papel, não estou conseguindo exercer o meu papel. Então, é um ambiente, não é fácil, é difícil, mas tudo depende da transparência das relações. Acho que a palavra-chave aqui é confiança, né, Cris? Uma palavra-chave é confiança
E só pegando esse último gancho, né, a gente fala muito nos 30% quando a gente fala de inclusão, né? Então, assim, muitas vezes você precisa ter um peer pressure, né, para ajudar a promover uma pauta nova, né, uma pauta que às vezes há pouco conhecimento na corporação. Então, tendo aqui uma ajuda de pares, isso ajuda também a alavancar esse tipo de discussão. Então, esse número mágico dos 30% tem a ver com esse peer pressure. Eu vou voltar para como as coisas funcionam, né? Vou voltar para a fisiologia da construção de cultura, tá bom? Falar um pouquinho sobre construção de cultura. Eu imagino que todos nós aqui utilizemos cinto de segurança no carro, né? O cinto de segurança, ele ganhou habitualidade porque ele mostrou benefícios, né? Mas ele começa sendo muito estranho para nós. E ele começa sendo quase que uma pauta obrigatória, né? Como são os movimentos de mudança cultural. Por que as culturas mudam? As culturas mudam na medida em que o modus operandi vigente está mostrando sua insuficiência. Quando mostra insuficiência, é hora da gente fazer diferente. Só que a gente não muda com os dois pés para a nova cultura. A gente experimenta, outro pé na antiga, vai com os dois, volta com os dois para a antiga. Tem um estado oscilatório aí, nesse movimento de mudança de cultura, com o qual a gente precisa ter tolerância. Às vezes a gente usa a palavra resistência, né? E talvez ela não seja a melhor palavra, porque não é voluntário o não fazer diferente. É porque eu estou me habituando com uma nova pauta, né? Nós estamos imersos hoje em três pilares a contemporaneidade, que é a velocidade das mudanças. Então, durante a nossa vida, a gente está assistindo mudanças culturais porque a gente está vivendo mais, né? Então, a gente tem possibilidade de fazer muitas mudanças. Isso exige muito de nós, porque é preciso rever o próprio mindset. A maneira como eu pensava ontem já não está funcionando hoje. E então, eu percebo o limite da insuficiência da maneira como eu estou fazendo as coisas. A vida média das ideias está cada vez mais curta. Então, o jeito como eu fazia só vai funcionar até depois da manhã, tá? Depois precisa pensar diferente, porque por conta da velocidade das mudanças e a questão da diversidade. Então, essas pautas sempre existiram na realidade, né? Porque são valores da humanidade, mas agora elas tomaram uma força e como a gente não vinha operando dessa forma, a gente está percebendo a insuficiência desse modus operandi e tentando fazer essas mudanças que com certeza vão se dar na linha do tempo com maior velocidade ou com menor velocidade numa corporação ou numa corporação em algumas pessoas ou outras pessoas. Muito bom, Tânia. E acho que essa clareza e a gente falar de cultura, a gente está falando aqui dessa construção, desse ambiente saudável, mas eu fico me perguntando também essa questão da saúde mental, né? Que, ok, a gente já trabalha a cultura há muito tempo nas organizações, mas o estigma em relação à saúde mental, ele sempre existiu, ainda existe, vem diminuindo em algumas organizações, mas isso ainda é muito presente, né? Então, casos de burnout, casos de suicídio, cada vez, infelizmente, mais presente nas organizações, assédio moral, né? Além de assédio sexual. Então, coisas que contribuem exatamente com esse ambiente cada vez mais tóxico, infelizmente, que a gente vê nas organizações. E aí, talvez uma pergunta aqui para as três, né? Cada uma no seu campo aí de mais de atuação. Como é que vocês estão lidando com esse tema que é tão delicado e que talvez não tenha tanta preparação, né? Eu fico pensando ali, eu acho que talvez no comitê de pessoas, pode ser que isso esteja sendo endereçado, não sei, quero ouvir vocês, mas como é que isso está sendo tratado de uma maneira transversal ali no conselho, entre conselho e executivo? Posso começar aqui? Eu acho que uma das formas de trabalhar isso é através de
de práticas, boas práticas, diversidade, equidade e inclusão. Então, quando você tem uma população entre os colaboradores mais diversa, né, e você tem políticas que contribuem, tem espaço, tem abertura, tem confiança e tem acolhimento, esse tipo de discussão ele fica mais tranquilo. Né? Então, você consegue se sentir bem, né, e ser você, o seu genuíno eu no ambiente de trabalho. Então, quando você pode ser genuinamente você no ambiente de trabalho, você vai trabalhar bem, né, porque você não precisa fingir ser uma pessoa que você não é. Né? Então, você não vai desperdiçar a sua energia, né, e gastar energia com, enfim, pretendendo ser uma pessoa que você não é. Então, acho que quando você prepara a pessoa e você prepara a organização para esse tipo de lidar com as diferenças, de lidar com a contradição, de ter uma tolerância ao erro, não o erro evitável, mas o erro pensando em fazer diferente, em fazer melhor, em inovar, eu acho que você abre espaço para ter uma cultura mais saudável, né, e você diminuir ou minimizar, né, possibilidades aqui de incidências aqui de doenças, enfim, ligadas à saúde mental e emocional. Então, acho que tem várias formas de fazer, uma delas é através de boas discussões aqui de diversidade, equidade e inclusão. Né? Mas não é a única, né? Que fique claro que para o Conselho ele fica muito distante de alguns indicadores. Então, ele tem que ter a percepção através de outros indicadores. Então, por exemplo, tem um indicador que muitas empresas usam e levam para o Conselho, que é o indicador de percepção de imagem e também de boa empresa para trabalhar. Então, elas ganham prêmio e tal. Isso é um bom indicador, sinal que aquele ambiente ali é um ambiente que atrai jovem, é um ambiente que atrai as pessoas, que as pessoas gostariam de trabalhar. Isso é especialmente importante para indústrias como o petróleo e gás, por exemplo, que já já foram demonizadas, né, durante um tempo. E é importante, então, que a gente tenha esses indicadores, essas pesquisas. Mas, realmente, para a gente poder saber realmente um pouco mais além, eu acho que perceber se você realmente tem a inclusão. Então, se você começa a ter, você mede como é que está a sua força de trabalho, e esses indicadores podem ser levados para o Conselho. Como é que nós estamos hoje em percentual de mulheres, de homens, de LGBTs, pessoas com PCDs, etc. E você percebe, então, junto com isso, a evolução, ou pelo menos as metas a serem alcançadas. E mais ainda, os indicadores que mostrem que aquela empresa é uma empresa boa para trabalhar. Então, aí talvez você consiga ter, o conselheiro consegue ter uma percepção de que aquilo ali está caminhando razoavelmente bem. Mas falando sobre burnout especificamente, isso não chega no Conselho, esse assunto não chega, não dessa maneira. Entendeu? Então, não chega o caso do empregado XYZ. E digo mais, para a indústria que eu atuo, que é a indústria de energia, esse assunto é tabu ainda. Então, dificilmente um gerente de alto nível, ele vai falar. Tem um outro ambiente também que não vai falar nunca. É financeiro. Muito difícil. Então, uma amiga minha que estava trabalhando agora numa grande dessas investidoras, ela queria sair não por ela, mas ela precisava sair pelo burnout do filho. Eu falei, mas então fala, então pede demissão e tal. Não, mas eu tenho que encontrar a forma de sair. E ela não queria sair falando que ela tinha um problema familiar e que ela precisava dar mais atenção para aquele filho dela que estava passando por um momento difícil. Então, você vê, isso existe hoje. E algumas indústrias são bem piores do que outras. Mas só voltando aqui ao que você falou, as empresas que estão conseguindo colocar o ser humano, o homem, o humano, no centro, elas estão vencendo. Então, tem um livro também muito bom que eu estou lendo, que é o caso da Unilever. Certo. Isso, excelente. E há empresas, como eu estava vendo agora no relatório recente da Oxfam, que estão vencendo isso também globalmente, como a Adidas e outras. E aqui no Brasil, a Natura. Então, assim, é possível. E há empresas que estão mostrando umas para as outras que a gente pode sim colocar o homem, o ser humano, na frente dos outros indicadores financeiros e etc. Certo. Posso emendar? Nós tínhamos combinado de falar sobre esse tema, então eu vim acompanhado de um sul-coreano que se chama Byung-Chul Han.
Ele tem livrinhos assim, olha, eu aconselho, né? Ele é um filósofo, ele vive na Alemanha e ele estuda os adoecimentos da evolução cultural, de cada cultura, né? Hoje a gente não ouve mais falar, talvez vocês nunca tenham ouvido falar, porque não são da área da saúde mental, mas a gente falava do Freud e das histéricas do Freud, e havia todos aqueles casos que a gente estudava para entender emoção, e hoje a gente fala burnout, né? Que é o esgotamento psíquico. A gente fala do suicídio, que é eu prefiro abandonar a vida, porque eu não estou dando conta dela. A gente fala do entristecimento, da depressão, porque eu não consigo